Ok, estamos retornando aos trabalhos regimentais. Ao senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum. Alessandro Bussola presente, André Maldonado presente, Antônio Carlos Domingues presente, Arnaldo Ribeiro presente, Dário Luiz presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Emerson Pereira Batista presente, Estela Alexandre Almagro, Hélio Venâncio Ferreira presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Paredes de Souza, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Luzila presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Márcio Teixeira presente, Marco Antônio de Souza presente, Milton César Souza Sardim presente, Natalino Davi da Silva presente, Ubiratã Cássio Santos presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. 19 vereadores presentes, a quórum regimental, declaramos reabertos os trabalhos da 11ª sessão ordinária, dia 14 de abril de 2025, às 17h25. Estamos no momento que nós temos uma emenda supressiva num projeto do vereador Marcelo Afonso, e essa emenda precisa tramitar nas comissões, primeiro Comissão de Justiça, depois Economia, depois Saúde e depois, finalizando, Educação. Ao presidente da Comissão de Justiça para nomear relator, na emenda supressiva ao artigo 5º do projeto. E o vereador André Maldonado como relator. André Maldonado, para o seu parecer. Normal tramitação. Normal tramitação. Vereador Júnior Rodrigues. Acompanho o relator. Ubiratã Cássio Sanches. Acompanho o relator, presidente. Edson Miguel de Jesus. Acompanho o relator, senhor presidente. Senhor presidente, a Comissão de Justiça opina pela legalidade e constitucionalidade da referida emenda, dando pela normal tramitação do processo. Muito obrigado, excelência. Sendo assim, peço que o presidente da Comissão de Economia para nomear relator. Presidente, nós indicamos o novo vereador Ubiratã. Ubiratã, para o seu parecer, por favor. Opa, tem um lapso. Um lapso já está sendo corrigido. Nós indicamos o nobre vereador Emerson para o seu. Emerson, para o seu parecer. Normal tramitação, presidente. Vereador Beto. Vereador Marcelo Acompanho Afonso. o relator. Acompanho o relator, presidente. Vereador Maldonado. Acompanho o relator. Pela normal tramitação. Ok, excelência. Sendo assim, passaremos para a Comissão de Saúde. Ao presidente da Comissão de Saúde para nomear relator. Vereador Júnior, por favor. Vereador Júnior, como presidente da Comissão de Saúde, para nomear relator. Nomeio vereador Locadora. Vereador Locadora, para o seu parecer. Normal tramitação, presidente. Vereador Sandro. Normal tramitação. Comissão de Justiça de Saúde dá pela normal tramitação. Obrigado, excelência. Agora passaremos à Comissão de Educação, ao presidente da Comissão de Educação para nomear relator. É eu? Foi você que foi relator no outro? Ah, não. Júnior. Relator Júnior. Dou pela normal tramitação. Próximo é o Emerson. Vereador Emerson. Acompanho o relator. Essa comissão dá por normal tramitação. A emenda está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado esta emenda. Sendo assim, voltaremos agora ao projeto de lei, que é o 49/25, do vereador Marcelo Afonso, que dispõe sobre o uso de sistema de segurança e monitoramento e meios câmeras, vídeos, dependências
das escolas, unidade de pronto-socorros, enfim, agora sem o artigo 5º. O referido projeto está em discussão, ninguém querendo fazer uso está em discussão, pede a palavra o vereador Locadora, que é o vereador Edmilson, mais conhecido como Locadora, pede a palavra e terá regimentalmente por até 10 minutos. Boa tarde, presidente, Boa tarde. vereadores. Parabenizar aqui o vereador Marcelo. Falei isso para ele, a importância, né, desse projeto. E o que eu sempre venho falando, são 4 anos que a gente vem brigando muito pela saúde de Bauru. As UPAs, as UBSs e todas as unidades, UPS, todas as unidades de saúde também, as escolas que nos últimos dias têm sendo furtadas com uma grande frequência. Eu pedi a palavra mais para falar uma outra importância, que eu já devo ter falado isso para o vereador Marcelo, a importância dessa lei. A questão de quando uma funcionária acusou este vereador de ter entrado na sala de emergência sem autorização. Eu já falei isso aqui uma vez na tribuna, jamais, sou técnico de enfermagem, presidente, jamais entraria dentro de uma sala de emergência num momento de ocorrência ali. Então, o que acontece? E se tivesse essa câmera, isso estaria registrado. Não ficaria uma pessoa dizendo e a outra... Então, o que acontece? Qual a importância de preservar tanto os munícipes, preservar nós, vereadores? Na UPA do Gás, essa semana, o rapaz quebrou o vidro com um soco, né? E ele alega, né, que ele não estava fazendo ali. Então, ficou ele falando que não, chegou na delegacia, ele fala que a médica não veio até a delegacia, mas ele, automaticamente, ele foi preso e teve que pagar. Então, o que acontece? Teria essas imagens, teria ali uma gravação de tudo como possa ter acontecido. Assim como esse vereador foi injustiçado quando uma pessoa fala que eu entrei, faz 4 anos que eu frequento as UPAs, e eu acho tão interessante que no começo eu via que enfermeiros, alguns técnicos de enfermagem, até médicos não gostavam desse vereador. Só que aos poucos, eles que me mandam a mensagem agora. Vereador, está faltando isso, está acontecendo isso, hoje tem menos pessoas no plantão. Então, isso é interessante, porque sabe que a minha intenção é sempre ajudar. Então, muito importante realmente essa lei. E só que eu espero, vereador Marcos, de coração mesmo, que aconteça, Arnaldinho. Porque eu tenho uma lei aprovada nessa casa que vai fazer 3 anos. E até os vereadores novos que fazem 100 dias que estão nessa casa já devem estar cansados de ouvir eu falar dessa lei. Duvido que não. Pô, a locadora sobe na tribuna só para falar dessa bendita lei. Se os novos estão cansados, você imagina os outros. Por quê? Porque não acontece. Foi aprovada por todos os vereadores, Marcelo, assim como sua lei vai ser aprovada. Só que não adianta nada ser aprovada e não querer fazer. Porque a minha lei é a coisa mais simples do mundo. É só você pegar um técnico, Marquinhos, Verdade. de informática, ele vai colocar em vigor para ontem, mas não querem ver as coisas acontecer, não quer ver as coisas andar. Então a gente está aqui hoje, deixo registrada a minha fala, vai ser aprovada, olha, que vai ajudar tanta gente, a população, os vereadores, é importantíssimo. Mas, Marcelo, eu pago para ver fazer. Eu pago. Muito obrigado, presidente. Faça a reserva do meu tempo. Vossa Excelência dispõe ainda de 7 minutos, 6 minutos e meio, e o projeto continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Está em... Vossa Excelência quer falar? Pede a palavra o bastante acanhado e tímido, o autor do projeto. Por favor, Vossa Excelência tem 10 minutos. Ai, meu Jesus. Eu sempre falo que ninguém faz nada sozinho. Você viu como que é? É muito bom demais, hein? Então, esse projeto, com certeza, o município só tem a ganhar. O esboço do orçamento da Secretaria de Saúde e Educação, já existe esse recurso, por isso o STF já deu a favor em outras cidades, forçar o município realmente a fazer aquilo que já era para ter, né?
como outras leis aqui foi falado. E já vou sugerir ao vereador locadora, vamos pedir uma emenda na sua lei, dizendo para criar um app também fora a transparência. E vou ajudar para se realmente essa lei possa andar, né? Então fica aí o compromisso, eu vou ver se eu ponho essa emenda ali e vamos cobrar o gabinete, que realmente quem vai ganhar é o município. Então, esse vídeo monitoramento, toda a rede municipal de saúde vai contemplar UPAs, UBS e a USF, e após aprovar aqui para a semana que vem na segunda discussão, vamos pôr uma emenda para pôr o CREAS e o CRAS, que são 9 prédios, que já pediram para mim individualmente, que realmente, ó como é o clamor. Então, a gente vai estar trabalhando nessa lei aí para colocar essa emenda. Secretaria de Educação. Nós fomos em várias cidades, já dou a parte para o vereador. Fomos em várias cidades, estou aqui do lado, a cidade de Jaú, com mais de 1.500 câmaras, não precisou fazer uma lei específica para as duas secretarias, é um exemplo, e ali já tem o app, que daria para fazer nessa lei do locador, a transparência ali da lotação dos UPAs, né? Então, realmente, isso vai promover o município também fazer esse app. Acho que tem 2, 3 fotos ilustrativas, TV, pode pôr. A primeira das câmaras nas escolas, né, onde nós pegamos aí o modelo da lei, por favor. São mais uma foto do vídeo monitoramento, são esse modelo aí nas escolas, né? Mais uma, por favor. Da cidade de Jaú, que várias cidades está como Ourinhos, Jaú, São José do Rio Preto e outras cidades que nós fomos aí ao central, né, de monitoramento, na cidade de Jaú, que nós visitamos também, já passa aproximadamente 2.000 câmaras, né? E também esse app, acho que está ao final aí. Tem alguma foto que foi colocada que dá para ser criada dentro desses bolsos. Então, os pais estão em casa, pode ver a entrada e saída dos filhos e também no intervalo. Então, muito importante essa lei. Já agradecer a todos os vereadores, eu acho que o debate é esse. Nós temos que andar para frente, não voltar para trás, e quando surge ali a voz da sabedoria, né? Então, realmente, a gente tem que escutar e aceitar, e chegamos no bom senso. Pode ficar à vontade, vereador. Vereador, obrigado pela parte, só para destacar e parabenizar pela proposta, sem sombra de dúvida, é um projeto de iniciativa muito interessante e pertinente para o momento que o município vem enfrentando esse vandalismo todo aí, né? Porém, só esperamos desse vereador, realmente não tenha dúvida que eu vou acompanhar aí, né, a aprovação desse projeto, meu voto já é sim, adiantando aqui, mas você veja que um projeto de lei de alguém que faz parte da base, principalmente o Arnaldinho, aí, foi vetado, né? Esperamos que realmente o Executivo não possa vetar esse projeto de grande importância aí para o município. É isso. Realmente, é o que eu sempre falo aqui, lei, já tivemos outras leis que aconteceram a mesma coisa. Estamos com tramitando aí a do ar-condicionado nos coletivos. A procuradora já deu o parecer ao contrário, mas vamos estar pondo na exposição de motivos, vamos voltar para pôr. Eu acho que é isso, a cidade tem que ganhar. Agora, o Executivo tem que ter a sensibilidade, né, que realmente precisa. O nosso papel é esse, é de fazer a lei, agora cabe ao Executivo, né? Quem vai ganhar é a cidade. Também na educação vai contemplar a escola de ensino fundamental, infantil e integral infantil também. Então, são essas 3 situações, mais 90 escolas, acho que é isso que a cidade precisa de resultado. Faço a reserva do meu tempo mesmo. O senhor dispõe de 6 minutos. Pede a palavra o vereador Alexandre Bussola, terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, nós sabemos da importância que tem esse projeto, tendo em vista tudo que tem acontecido em relação às nossas escolas, e esse projeto vem de encontro daquilo também que nós acreditamos que o governo também, nas questões de câmeras de vídeo monitoramento, nas escolas municipais, na unidade de pronto atendimento. Mas, vereador Segala, realizando alguns estudos, muitos municípios, aonde está sendo realizado a concessão da iluminação pública, tem sido incluído as câmeras e o vídeo monitoramento como contrapartida em muitos desses nossos municípios. Eu irei defender esse projeto, mas irei caminhar um ofício à prefeita municipal para que nós possamos rever a questão colocada da iluminação pública, a PPP,
por que não incluir, como outras cidades também, essa contrapartida de vídeo monitoramento? Faço reserva do meu tempo. O projeto continua em discussão. Questão de ordem, presidente. Deferido, excelência. Aproveitando a fala do vereador, nesse caso da PPP, e também, viu, Sandro, eu estou levantando, tem algumas e várias praças que não estão inclusas, tá? Pede complementação de tempo o vereador Marcelo Afonso. Já terá por 6 minutos. Só quero deixar bem claro, parabenizar todos os vereadores novamente. Eu acho que aqui eu não estou querendo se aparecer, né? Eu estou buscando alternativa, até porque o esboço da Secretaria de Saúde e de Educação já existe esse recurso para fazer individualmente. Sabemos que a PPP ela foi aprovada aqui nessa casa e nem é realidade ainda. Se a gente ficar esperando também a PPP e o estudo de impacto de monitoramento do nosso município, que já foi anunciado pelo Executivo, mais de 6 meses, então vai dar dezembro. Então, hoje nós temos duas situações. Podemos fazer isso que o líder falou, mas também podemos forçar as duas secretarias que mais têm recurso na cidade, que já passou da hora, até para ter essa sensibilidade no nosso município. Então, quero deixar bem claro, a gente não está procurando se aparecer, e sim viver na prática, porque eu sou morador de bairro. As escolas que são mais vandalizadas aí são as da periferia, mais afastada. Então, sabemos a necessidade com urgência desse vídeo monitoramento. Aí cabe a vontade política de realmente secretários da Educação e também da Saúde pôr a mão na massa e procurar realmente fazer essa situação independente do Executivo. É claro que tem que ter o aval, mas eu acho que o município já passou da hora de ter esse vídeo monitoramento. Precisamos fazer uma lei, pedir uma lei para obrigar. Então, temos essa alternativa. E vamos estar prosseguindo. A minha parte como vereador, pelas demandas que chegam no meu gabinete, estou fazendo. Agora cabe ao Executivo fazer, que tenha sensibilidade, ainda mais duas pastas que mais têm recurso no nosso município. Faça reserva do meu tempo, por favor. Vossa Excelência dispõe ainda de 4 minutos. Pede a palavra ao vereador Eduardo Borgo e terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, recentemente nós tivemos aí crescimento na onda de ataques e criminalidades às escolas. A prefeita ela deu uma entrevista no Jornal da Cidade, dizendo que iria iniciar uma operação de guerra para combater esses ataques. 2 dias depois, no mesmo jornal saiu que o município não tinha dinheiro para isso. Nessa operação de guerra seriam instaladas câmeras filmadoras para pegar as imagens. Só que aí, em seguida, foi anunciado que não tinha dinheiro. O que eu fiz? Das emendas impositivas que eu tinha, valor de quase R$500 mil, que era para asfalto, lá no bairro da Vila Cardia, como a prefeita foi lá, ela segurou, né, não asfaltou no final do ano passado, e aí, como ela asfaltou e não era com o dinheiro da emenda, eu fiz um ofício para pegar esses R$500 mil da minha emenda e fazer a aquisição de câmeras e materiais para segurança. Deu, acho que 3 semanas, o secretário da Educação veio aqui, eu perguntei para ele se ele poderia me adiantar alguma coisa, como é que estava o uso desse dinheiro, se seria usado, ele nem sabia do ofício que eu fiz ao gabinete para fazer o remanejamento. A situação foi tão difícil na Secretaria de Educação que o secretário pediu para sair, ficou aqui acho que pouco tempo. Mas, enfim, é uma parte, vereador Marcelo, se puder ajudar, o projeto de Vossa Excelência é excelente, e se puder ajudar, tem R$500 mil das emendas desse vereador aqui, que pode ser destinado para qualquer área, qualquer escola. Até agora, o município, o executivo, não demonstrou interesse, mas me coloca à disposição para ajudar nesse sentido. Faço reserva do meu tempo. Vossa Excelência dispõe ainda de 8 minutos. Referido projeto continua em discussão.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestarem. Está aprovado. Processo 49/25. Passaremos agora ao processo 93/25. É o projeto de resolução que dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara Municipal da Frente Parlamentar de Assuntos Internacionais sobre desenvolvimento social, econômico, financeiro, empreendedorismo e relações internacionais. Autoria mesa da Câmara. Pela ordem, presidente. Deferido. Presidente, eu confesso, desde a semana passada eu fiquei curioso, eu não consegui entender direito. Até a vereadora Estela ela fez um questionamento a respeito de ser criada uma frente por resolução, mas o meu questionamento, minha questão de ordem, não é nem em cima da resolução, da legalidade. Eu queria saber, se possível, ou algum membro da mesa, alguém que possa explicar para a gente o que seria essa frente para tratar de assuntos internacionais. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, acho que os colegas acredito que também têm. Se puder passar para a gente a respeito desse projeto. Sim, senhor, Excelência. Só respondendo à pergunta da vereadora Estela, semana passada a vereadora Estela, que não está presente hoje, ela perguntou se poderia ser feito por projeto de resolução. Foi feito um questionamento à procuradora jurídica dessa casa e ela disse que sim, que poderia ser criado essa frente parlamentar por projeto de resolução. Eu vou colocar em discussão, então, está em discussão o processo 93/25. Agora sim, pede a palavra o vereador André Maldonado e terá regimentalmente por até 10 minutos. Boa tarde, senhores vereadores. Vamos lá, explicar rapidamente aqui, Borgo. Esse projeto ele saiu através de uma solicitação minha à mesa diretora. Qual que foi o objetivo? Tem um deputado federal que ele se chama Fausto Pinato, e ele é o presidente da relação internacional hoje da Frente Parlamentar Brasil-China. E várias câmaras municipais do interior de São Paulo possuem uma comissão para debater sobre esses assuntos. E ele me questionou se Bauru não poderia ter uma, porque ele vai nos incluir num debate no qual pode fazer com que Bauru traga empresas chinesas, um debate no qual Bauru participará de fóruns de discussões para esse tema, recursos que outros países investem. Por exemplo, existe uma questão da França, uma missão de Toulouse, que eles fazem investimentos em alguns municípios. E quando você tem essa frente, você consegue debater esse assunto. Existe também uma missão Brasil-China para que debata assuntos e também intercâmbios entre os países na questão de contribuir para a industrialização. Como Bauru, e eu sou presidente da Frente da Indústria, como isso não gera nenhum custo para o município e nossa intenção apenas é de contribuir para que o município cresça nesse âmbito, é uma frente que nos dá poder para discutir. Vai ter um fórum de discussão em breve em São Paulo, e nós poderemos, alguns vereadores, ir lá representar Bauru para discutir assuntos relacionados a isso. Questão de ordem, vereador. Essa frente parlamentar seria de assuntos internacionais. Vossa Excelência citou a questão específica da China. Essa frente parlamentar seria para englobar todos os assuntos internacionais, por exemplo, China, França, Estados Unidos, tudo, ou dentro dessa frente teria ramificações, porque no Congresso, na Câmara dos Deputados existe dessa forma, acho que na Assembleia também, tem frentes específicas, como se fossem, acho que, sub-itens, né, subfrentes, eu não sei se é certo falar isso aí, mas dentro dessa frente vai englobar todos os assuntos internacionais ou seria ramificado? Eu entendi. A ideia seria englobar tudo, até porque nesse momento não há uma demanda, por exemplo, como um Congresso Federal, mas seria englobar tudo, porque tem algumas câmaras municipais que é só frente parlamentar Bauru-China, um exemplo, e tem algumas frentes parlamentares que é Bauru-Estados Unidos, um exemplo. A ideia é que ela englobe tudo e que a gente monte uma frente aqui para tratar esses assuntos e discutir. Tem uma grande indústria chinesa que ela está buscando um local para se instalar. Em conversa com esse deputado, com o Fausto, em breve, inclusive, ele vai estar em Bauru para uma visita,
E ele pretende trazer representantes dessa empresa. Então, ter essa frente nos ajuda um pouco a falar assim, olha, a gente está interessado nisso, a gente está interessado nesse investimento. É por essa linha. Perfeito? Se alguém tiver mais algumas dúvidas, eu estou à disposição. Presta atenção, João. O referido projeto de resolução, ele continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestar, está aprovado. Passaremos agora aos processos de discussão única. O primeiro processo 101/25, é o projeto de recurso contra a decisão pelo arquivamento do requerimento, solicitando que a apuração de eventual infração cometida pelo vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo seja encaminhada para análise da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, autoria Estela Alexandre Almagro. E o referido recurso está em discussão. Pede a palavra ao vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo e terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acabei entrando nesse assunto na minha fala no rol de oradores, mas agora acho que tem um prazo um pouquinho maior para a gente conversar. É extremamente delicado nós não termos um código de ética, uma legislação aqui nesta casa. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu acabei de ver uma manifestação, acho que no Twitter, o Sóstenes, o líder do PL, se manifestando contra. Eu vi agora, não deu, era um site confiável, mas eu não consegui ainda confirmar direto nas redes sociais do Sóstenes. Mas ele dizendo que era contra a cassação, porque o mais viável seria, às vezes, uma suspensão de 6 meses, diante a importância do mandato parlamentar. E hoje nós não temos uma comissão de ética nessa casa. Portanto, senhores, para quem acredita que é o vereador Borgo que está sendo julgado nessa comissão processante somente, se engana. Todos os vereadores aqui estão sendo julgados dos seus direitos. Porque abre espaço para denúncias mais diversas possíveis. Brigou com o vizinho, comissão processante. Bateu boca com o parente, comissão processante. Porque não tem um código de ética. E isso, eu entendo que os ânimos aqui acirraram, várias questões, foi discutido tudo, menos o vídeo ali do que eu fui falado, do que aconteceu. Vários fatos vieram para cá. Agora, a questão da comissão de ética, o vereador Marcos, ele indeferiu o encaminhamento, tá? Óbvio que estamos trabalhando nesse sentido, de um recurso de alguns vereadores para a comissão de ética do meu caso. Onde é que está o erro? Como agora, pouco tempo, eu questionei a respeito da comissão, da retirada do pedido, da renúncia do pedido da advogada de comissão processante minha. No meu entendimento, não cabe ao presidente da casa se manifestar ou externar ato decisório em cima disso. Mas foi encaminhado para o presidente. Deveria ter encaminhado imediatamente a presidente da comissão processante. No mesmo sentido, quando veio o recurso, o pedido dos vereadores aqui à comissão de ética, entendo que não caberia ao presidente da casa ter encaminhado a procuradora, ter negado o pedido, tinha que ter sido encaminhado imediatamente ao presidente da comissão de ética. Não, a comissão de ética, no caso do recurso dos vereadores, do pedido dos vereadores. Por mais que nós acabe entendendo que o plenário tem força, mas não adianta, na justiça isso aí vai ser contestado.
e, mais uma vez, fragiliza essa casa. Nós vimos hoje uma processante aqui do movimento das mulheridades, sequer foi lido, porque não preenche os requisitos legais. Provavelmente vai entrar de novo. Nos grupos de redes sociais aqui já estão falando, vai entrar com o vereador, contra o vereador por causa disso aqui, contra por causa disso aqui. Vai chover processante aqui. E aí o que acontece? Hoje foi negada a processante do vereador Marcos. Amanhã vem contra o vereador tal, depois contra o vereador tal, depois contra o vereador tal. Tudo vai ser negado. Só a do vereador Borgo que foi aceita. Eu acho que vocês estão tendo noção do que está acontecendo, a imagem que está aparecendo aí na cidade. Vereador Borgo, pau. O restante, tudo tranquilo. Acho que tem... Aqui todo mundo foi eleito, todo mundo sabe das consequências desse tipo de atitude. Então, por isso a importância de uma comissão de ética. Por isso a importância de um código de ética. Conversei com um vereador agora da base, que externou para mim, favorável também à apresentação de um código de ética, e até conversamos na possibilidade, aqui assunto casa, interna corporis aqui, de que todos apresentássemos esse código numa tramitação mais rápida. Porque isso fragiliza o poder legislativo. Pode acontecer quebra de decoro, por exemplo, o regimento interno não define o que é quebra de decoro. Não define o que é decoro. Quando aconteceu o fato entre um militante lá do PSOL, eu estou sendo acusado de ter quebrado o decoro. O que é o decoro? É a honorabilidade do plenário. É a imagem que se tem do plenário, é a imagem que se tem dessa casa. Aí eu questiono os senhores. Depois de 1 hora, 16 vereadores terem sido chamados de vagabundo, canalha, pilantra, safado, tal, ao vivo, todo mundo assistindo, e não foi tomada uma atitude para cessar as agressões. Onde é que foi o decoro dessa casa? Foi para o espaço. Por quê? Porque deixaram que a honorabilidade do plenário se esvaziasse. Então é muito sério o que está acontecendo. Por que isso? Por que a importância disso? Nós ficamos só hoje 1h30 discutindo a respeito de processante. E podem ter certeza, virão mais processantes, inclusive contra mim, eu tenho certeza disso. Eu não tenho problema nenhum. Minha vida já foi virada do avesso e minha vida é um livro aberto. Agora, muitos fatos podem vir aqui nessa casa de particularidades de pessoas, porque decoro não se define. O que é decoro? A pessoa foi lá, tomou uma cerveja no boteco, decoro. Chegou aqui nessa tribuna, falou um palavrão, essa processante que veio aqui hoje foi por causa de um projeto. O vereador Júnior, pelo que eu estou sabendo, que falou lá, acho que não tinha nenhuma pessoa direcionada, né? O senhor falou, o senhor... Aí tinha uma pessoa que começou a gritar, não é senhor, é senhora, é senhorita. Olha o nível, olha o grau. Mas veio uma processante. Em relação especificamente ao recurso aqui da decisão de arquivamento, eu só não sei, por mais... vai ser rejeitado o recurso, tudo bem. Mas eu só não sei como é que ficam as outras comissões instauradas. Porque a legislação era a mesma. E aí, aquelas lá valeram? Os presidentes das outras comissões de ética e quem encaminhou o processo para a comissão de ética e os processos que foram instaurados indevidamente. Como é que fica? Por exemplo, foi instaurado um processo na Comissão de Ética, em 2021, a pedido do vereador Marcos, da vereadora Chiara e do vereador Carlinhos, do PS, que depois retirou o pedido. Foi instaurado. A legislação era a mesma, mas instaurou um processo. Eu tive que fazer a defesa. Como é que fica, então, o vereador Marcos, a vereadora Chiara, vereador Carlinhos...
não lembro quem que era a presidente da comissão. Estela, cometeram crime de abuso de autoridade? Porque instaurar um processo sem procedimento, sem base legal, não pode, é crime. Como é que ficam esses processos? Hoje não pode, a comissão de ética, mas antes podia. Por quê? Porque hoje é o Borgo, antes não era? Ou antes era também, né? Antes podia. Mas agora a intenção era processante. Então eu peço que Vossa Excelência reflitam bastante, porque eu estou no segundo mandato. Ainda tenho pouca experiência nessa casa. Mas há 30 anos na política. E eu garanto aos senhores, não é só o vereador Borgo que está sendo julgado nesse requerimento aqui. Faço reserva do meu tempo. O senhor dispõe de 1 minuto. Continua em discussão. Peço que o primeiro secretário assuma para que eu possa usar a palavra, por favor. Vereador Marcos perde a palavra, terá por até 10 minutos. Presidente, só para tentar colocar um pouquinho de luz nesse debate, às vezes o vereador Borgo fala, mas lá atrás pôde, e como que pôde, né? Infringiu a legislação, é um crime isso? Não. O regimento interno, é claro, ele tem possibilidade de você indicar qualquer membro de qualquer vereador da Câmara Municipal a comissão de ética. Tanto é que existe a comissão de ética na Câmara Municipal, que é formada por um vereador de cada partido. Então, não há nenhuma ilegalidade de se você encaminhar um caso para a comissão de ética. O problema não está aí. O problema está lá na ponta, quando você finaliza os trabalhos da comissão de ética. Né? Isso foi uma pergunta feita pelo Fleury, do Jornal da Cidade, e eu deixei claro lá, e talvez o vereador Borgo não tenha lido, eu vou explicar novamente. Todos os casos que foram encaminhados à Comissão de Ética da Câmara Municipal de Bauru, pelo menos desde que eu tenho ciência, porque eu entrei aqui 1º de janeiro de 2013, todos os casos foram arquivados. Por que foram arquivados? A pessoa fez a defesa ali e vai para arquivo. Né? Qual seria a segunda possibilidade? Né? Tem modulação? Tem suspensão de mandato? Tem fazer com que dê que o vereador tem que vir se retratar na tribuna, nas suas redes sociais? Não tem nenhuma modulação, porque em algum momento, lá em 2003, talvez, se salvo engano, não sei se é esse período, alguns vereadores propuseram a retirada dessa modulação que existia. Existia modulação, mas foi retirado. O que se pode fazer hoje? Tem duas opções. Ou se arquiva, que foi o que aconteceu com todas as comissões de éticas que eu tenho ciência da Câmara Municipal, ou pode-se propor uma comissão processante pela comissão de ética. São as duas possibilidades. Né? Isso, eu conversei com a procuradora quando a gente foi fazer essa proposta do arquivamento, justamente por conta disso. Ora, se você tem uma comissão processante em curso, então a comissão de ética não vai servir para você propor uma comissão processante, porque ela já está em curso. Se a outra opção que te resta é você arquivar aquela denúncia na comissão de ética, ora, a comissão processante, no momento, estava justamente aguardando a defesa prévia e a comissão processante poderia também arquivar essa denúncia. Então, o que foi se entendido desta presidência, inclusive, né, respaldado pela procuradora, é de que você abrir uma comissão processante, uma reunião de comissão processante e também reuniões da comissão de ética, vereador Borgo, desculpa, mas, na minha opinião, primeiro, não teria eficácia a comissão de ética, em primeiro lugar, e segundo, mais exposição contra a Vossa Excelência. Vereador Borgo responde à comissão processante, vereador Borgo responde na comissão de ética. Eu entendo que talvez seria ao contrário, talvez Vossa Excelência estaria criticando esta presidência, que estaria dispondo em duas situações toda semana
com reunião de ética, com reunião da comissão processante. Então, apenas por isso. Agora, no restante, vereador Borgo, Vossa Excelência está coberto de razão quando nós precisamos ajustar o regimento interno dessa casa. Precisamos. Não só modular a comissão de ética, é imprescindível que a gente faça uma modulação na comissão de ética, sim, e mais, é importantíssimo que essa Câmara Municipal tenha uma legislação própria para as instaurações de comissões processantes. Por que nós usamos hoje o Decreto 201, de 67? Justamente porque nós não temos nenhuma legislação municipal que trata do assunto. Aí nós temos que fazer o quê? Nós dependemos de utilizar a legislação federal que existe, que é o Decreto 201. E o Decreto 201 é um problema, porque, assim, a partir do momento que o munícipe protocolou, o munícipe colocou o mínimo de provas ali, o munícipe colocou ali que está em dia com a sua quitação eleitoral, colocou ali o seu título de eleitor, não resta outra opção senão fazer o que nós fizemos aqui hoje. Traz para votação e é, obviamente, uma exposição desnecessária para todos os vereadores. Então, nessa questão, sim, né? Mas é mais importante a gente fazer puxar um pouquinho no tempo, se também não me falha a memória, antes das inaugurações das processantes recentes, a última processante foi contra Nilson Costa no ano de 2003. Coincidiu aí também a questão da modulação 2003, se não me falha a memória. De 2003 até o período moderno da Câmara Municipal de Bauru, não tinha processante. Olha como que passou tantos anos sem nenhuma processante na Câmara Municipal de Bauru. Por quê? Porque realmente, você chegar no ponto de você abrir uma comissão processante, o fato tem que ser muito grave. Porém, vereador Borgo, Vossa Excelência não era vereador, ainda o senhor estava fora, mas quem inaugurou a abertura das comissões processantes na nova era, ultimamente, foi justamente Vossa Excelência, quando propôs aqui uma comissão processante contra o vereador Alexandre Bussola, contra o vereador Fábio Manfrinato e também contra o atual prefeito à época, se eu não me engano, 2017, salvo engano, prefeito Clodoaldo Gazeta. Então, foi justamente Vossa Excelência que abriu uma porta que realmente trouxe novos tempos para a Câmara Municipal de Bauru. Então, por isso que eu peço aos vereadores, nesse momento, né, seguindo, inclusive, orientação jurídica, para que a gente arquive realmente esse pedido, né, da Comissão de Ética, né, votando não no recurso da vereadora Estela, para que a gente possa, então, tentar seguir a nossa vida aqui com mais paz na Câmara Municipal. Faço reserva do meu tempo, senhor presidente. O senhor tem 3 minutos. Presidente Marcos, o senhor está correto quando... Só um minutinho, vereador. Só um minutinho. Pede complementação de tempo, vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, e a terá regimentalmente por 1 minuto. O senhor está correto quando eu entrei com o pedido de comissão processante. Eu até fico pensando agora se seria esse o motivo que o líder da prefeita está querendo dar seguimento na minha cassação. Mas só lembrando que a processante lá atrás não foi por retorção imediata fala, tá? Sobre indícios de improbidade envolvendo a Coab, o Júnior Gasparini. Não foi a respeito de bate-boca, não foi nada disso. Vossa Excelência, presidente, fala que só existem 2 alternativas para a comissão de ética, que pode indicar, mas só 2 alternativas, que seria o arquivamento ou a processante. Vossa Excelência está tão equivocado que eu imagino que isso chega a ser má-fé. Porque para instaurar a comissão processante precisa ser eleitor. Comissão de ética não indica a instauração de comissão processante, porque somente um eleitor, pelo decreto 201, pode instaurar. Tá? Então, beira a má-fé o que Vossa Excelência diz. Enfim, seria em vão indicar, então, para a comissão de ética, se não pode a comissão processante, porque tem que ser eleitor. Então, a única alternativa é arquivar.
Então, as outras comissões de ética fizeram papéis de bobos aqui. Tudo papel de bobo. Então, tudo papel de bobo. Se só pode ser arquivado e todas foram arquivadas, nós fizemos o quê aqui? Todas foram arquivadas, vereador. Agradeço a participação da Vossa Excelência. Nós vamos seguir aqui. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Eu vou colocar em votação. Senhores vereadores, os vereadores que forem a favor do recurso da vereadora Estela, fazendo com que o caso do vereador Borgo vá à comissão de ética, dirão sim. E é nominal, né? Nominal, vereador Borgo. Os vereadores que entenderem que não, o caso do vereador Borgo não deve ir para a comissão de ética, dirão não. Ao primeiro secretário para a chamada dos vereadores. Então, deixar claro, quem é a favor do recurso da vereadora Estela, vai dizer sim. Quem for contra o recurso da vereadora Estela, dirão não. Alessandro Bussola? Não. André Maldonado? Não. Antônio Carlos Domingues? Sim. Arnaldo Ribeiro? Não. Dário Luiz? Não. Não. Edmilson Marinho da Silva Júnior? Sim, presidente, com uma declaração, sem querer ser chato, mas vou estar sendo, né? Não tem como. Pedir na hora da votação que sempre os vereadores usassem o microfone para expressar aí seus votos, fazendo um favor. Deferido o pedido de Vossa Excelência, solicito que os votos sejam deferidos no microfone de à parte, por favor. Edson Miguel de Jesus? Não. Emerson Pereira Batista? Não. Estela Alexandre Almagro, ausente. Hélio Venâncio Ferreira? Não com declaração, senhor presidente. Eu acho que passou da hora a gente botar um fim nesse imbróglio que se criou na nossa Casa de Leis, na Casa de Leis bauruense. Eu acho que todos os vereadores que se manifestaram aqui diz que nós precisamos de um código de ética, que nós precisamos rever, e a coisa continua patinando. E ressuscitando agora a comissão de ética, nós vamos ter um motivo a mais para continuar patinando. Então, eu acho que a gente tem que pôr fim a esse pedido, né, de reconsideração e também da própria processante. Por isso é não. José Roberto Martins Segala? Senhor presidente, o voto é sim, com declaração. Senhor presidente e senhores vereadores, os senhores fazem alguma ideia, têm alguma ideia de quantos pedidos de impeachment chegam no Congresso Nacional? São centenas, procurem se informar. São centenas. Maluco nesse país não falta. O sujeito não tendo o que fazer, ele prega fogo e manda lá para o Congresso um pedido de impeachment do presidente. Essas coisas não são levadas a plenário. É feito um juízo de valor. Fala, isso é bobagem, arquiva. Os senhores talvez não se recordem, mas quando eu fui presidente desta casa, eu fiz isso 3 vezes. Está lembrado, vereador Marcos? Lembra que tinha um caso aqui do Pitoli, que começaram a copiar tudo? 3 casos de... Lembra disso? Eu arquivei de plano. Não submeter, lembra, vereador Júnior? Não submetia a plenário, porque é perda de tempo. Nós estamos bobeando num negócio desse. Né? Eu queria só também dizer uma coisa, para não ter que usar a tribuna depois e falar, mas pensem bem. O vereador Borgo falou de decoro, que o decoro não tem definição. Não tem e nem nunca vai ter. O decoro é alguma coisa que muda com o tempo.
O primeiro caso de cassação de mandato do país ocorreu quando um deputado posou para a revista de grande circulação na época, O Cruzeiro, usando casaca e aquela cueca samba-canção que ia até o joelho. Cassaram ele. Feriu o decoro parlamentar. Hoje os negros dariam risada num negócio desse. Eu fui assistir o jogo do Palmeiras e o do Corinthians. Do meu lado, menos de 1 metro de mim, tinha uma senhora bem vestida, o marido estava de terno, e uma criança de, sei lá, 10 anos de idade. Os palavrões que ela falou, eu nunca ouvi na vida. Ela xingou o juiz, mas xingou com todos os nomes que podia xingar, entendeu? E aquilo não afetou ninguém. Hoje em dia, a gente se refere a um colega ou coisa desse tipo, fala, ô filho disso, né? E essas coisas não têm mais o significado. Os senhores são novos aqui na casa, não sabem disso. Talvez, não sei se algum aqui pela idade, lembra de quando a imprensa... Eu ia falar, vereador Bolsonaro, né? Quando a imprensa tinha que escrever merda e escrevia M, reticências. Merda era um palavrão que não tinha tamanho. Quem se ofende ouvir hoje uma palavra merda? Então, essas coisas mudam com o tempo, a gente tem que ter critério para apreciar. Senão nós vamos ficar aqui caçando bruxas aqui, com certeza absoluta. Obrigado, doutor Segala, sempre dando uma aula para nós aqui. Obrigado, viu, doutor? Júlio César Aparecido de Souza, ausente. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Presidente, mais uma vez eu me julgo impedido, por motivos óbvios, que é desrespeito ao meu processo. Obrigado, excelência. Manuel Afonso Luzila. Não. Márcio Teixeira. Marcelo Afonso, perdão. Marcelo Roberto Afonso. Não. Márcio Teixeira. Sim. Milton César de Souza Sardim. Não. Natalino da Vida Silva. Não, senhor presidente. Ubiratã Caso Sanches. Não com declaração, presidente. Acho que nós estamos retrocedendo e isso, para mim, já está perto de acabar. Então, não vamos desmerecer o trabalho que foi feito pela Comissão de Justiça. Então, não serei eu o idiota de dizer algo que já disse. E dizer o que eu disse. Então, Correto. não. Vanderlei Rodrigues Júnior. Com declaração, senhor presidente. Meu voto não. Essa matéria tramitou na Comissão de Justiça e na Comissão de Justiça meu voto foi não. Então, eu não sou um vereador para-brisa, né, doutor Segala? Vereador para-brisa. 4 sim. 13 não, está rejeitado o recurso. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Pedir que todos os demais processos contidos na discussão única sejam apreciados em bloco. Senhores vereadores, algum destaque? Algum destaque para os processos em discussão única? Um destaque do vereador Manelo Zila, qual é? Oh, Manelo Zila não, o Biratã, por favor, Biratã. 116, destaque. 125, destaque. Mais algum destaque, por favor, vereadores? Ok? Votaremos, então, primeiro os que estão todos em bloco aqui, depois voltaremos no 116 e no 125. Então, nós vamos votar todos os processos. Então, processo 114/25 é o projeto de decreto legislativo da denominação de rua Weverton Fernando Barbosa, a uma via pública do loteamento Bauru Azevedo, autoria Arnaldo Ribeiro. Projeto de decreto legislativo da denominação de rua Clarice Freire Bueno, a uma via pública do loteamento Bauru Azevedo, também Arnaldo Ribeiro. Projeto de decreto legislativo da denominação de pista de skate André Luiz Tonelli
Álvares, uma pista de skate na Vila Aeroporto de Bauru. Autoria Manuel Afonso Lozila, o processo 119/25, projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão bauruense ao senhor Miguel Chaim. Autoria Emerson Pereira Batista. O processo 120/25 é o projeto de decreto legislativo que concede medalha Sebastião Paiva ao senhor Miguel Chaim. O processo 121/25, projeto de decreto legislativo que concede medalha Sebastião Paiva ao senhor Ismael Dantas. Autoria Manuel Afonso Lozila. O processo 122/25, projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão bauruense ao reverendo Cleuber Leal da Silva, autoria Milton César de Souza Sardim. O 123/25, projeto de decreto legislativo da denominação de EMEI, Luiz Carlos Venturini, a um prédio dos bairros Fortunato Rocha Lima e Santa Fé. Vereador Edson Miguel de Jesus. Agora, uma moção 49/25 de aplauso ao Moias Beer Bar e petiscaria na pessoa do seu fundador, senhor Luiz Moia, em reconhecimento e gratidão por sua trajetória, sua dedicação, fortalecimento de vínculos e sua significativa contribuição para a vida social e cultural da cidade de Bauru. Autoria Manuel Afonso Lozila. Moção 50/25 de aplauso ao escritório Pampani, assessoria empresarial limitada, na pessoa do seu proprietário, senhor Eduardo Pampani, em reconhecimento pelos 58 anos de relevantes serviços prestados com excelência à cidade de Bauru. Autoria Milton César de Souza Sardim. Moção 51/25 de aplauso ao Varejão Tropical, na pessoa do seu idealizador, senhor Wagner Aparecido Ponce, mais conhecido como Vaguinho da Quitanda. Autoria Manuel Afonso Lozila. Moção 52/25 de apelo à aprovação do projeto de lei número 254/2024, que declara o município de Bauru como capital do Voa Vela, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Autoria Hélio Venâncio Ferreira. Moção 53/25 de apelo ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, secretário municipal de Segurança Pública, para que sejam integralizadas medidas para recompor o poder aquisitivo dos operadores de segurança pública do Estado de São Paulo. Autoria Hélio Venâncio Ferreira. Moção 54/25 de aplauso à Garagem das Frutas, em reconhecimento pela excelência no atendimento e pela qualidade dos produtos oferecidos a toda a população de Bauru. Autoria Dário Luiz. A moção 55/25 de aplauso ao pastor Vanderlei Ribeiro da Silva, em reconhecimento ao seu legado e à sua notável contribuição para a comunidade e para a obra de Deus. Autoria Marcelo Roberto Afonso. Todos os processos e moções estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querendo se manifestar estão aprovados. Todas as moções, todos os processos. Agora passaremos ao projeto de decreto legislativo da denominação de rua Modestino Aparecido Abdala a uma via pública do loteamento Bauru Azevedo. Autoria Ubiratã Cássio Sanches. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até 10 minutos. O senhor tem 10 minutos em cada um, o senhor vai usar menos, vereador? Nós estamos nesse momento. O senhor consegue falar dos dois nos 10 minutos? Vou me esforçar. Claro que consigo. Então, eu prefiro que Vossa Excelência, então, fale nesse momento do 116/25, que é da rua Modestino Aparecido Abdala, por favor. Senhor. Olha, os senhores acabaram de cumprir um rito ético de aprovar todas as moções e denominações de rua. Isso é uma ética que temos entre nós, pois há entre os senhores, entre nós, o consenso de que aquilo que você apresentou em honra a alguém, isso faz sentido e tem sua aprovação. Os senhores estão de parabéns. Deus abençoe nós e vamos que vamos. Eu preciso aqui fazer essa menção, porque os senhores estão aprovando isso. Então, eu quero agradecer. Agradecer porque reconhecimento é algo que todos nós precisamos ter no coração, a memória afetiva, gratidão, e isso um dia vai ecoar na história de todos nós.
querendo Deus. O seu Modestino, e por coincidência o seu nome reporta um pouco o adjetivo que lhe é dado. Então eu quero ler aqui em homenagem à família, para não avançar muito as horas, mas honrar aquelas pessoas que merecem uma honra. Então, a presente exposição de motivos tem como objetivo homenagear e reconhecer a vida e a trajetória de Modestino Aparecido Abdala, um cidadão exemplar que deixou um legado significativo em nossa comunidade. Já foi dito aqui por várias pessoas que a herança a gente deixa para as pessoas, mas o legado a gente deixa nas pessoas. E é isso que o seu Modestino, que é natural de Barbosa, filho de Álvaro Abdala e Maria Amélia Estevão Abdala, mudou-se para Bauru aos 26 anos, onde construiu uma linda família ao lado da sua esposa, Clarice. Juntos tiveram 2 filhos, Everton e Cristiane. Foram abençoados com 2 netos, que trazem lembranças e saudades infinitas do avô. Sua dedicação como pai e marido é um testemunho do amor e do compromisso que sempre teve com sua família. Além de seu papel familiar, Modestino se destacou por sua generosidade e compaixão. Durante 45 anos, senhores, a idade de alguns aqui, dedicou-se às obras sociais da Vila Vicentina, deixando um rastro de bondade, carinho por onde passou. Sua contribuição para a comunidade foi imensurável e seu coração imenso tocou a vida de muitos. Modestino também foi um membro ativo da paróquia Nossa Senhora das Graças, conhecida como a Paróquia Casa do Garoto, localizada na Alameda Cônego Aníbal de França, no bairro Vista Alegre. Sua participação nas obras da igreja demonstra seu compromisso com a fé e com o bem-estar da comunidade. Fé e bem-estar. Guardem bem essas palavras. Em sua vida profissional, Modestino trabalhou, se aposentou pela CESP, a antiga Companhia Energética do Estado de São Paulo, após 35 anos de dedicação. Sua trajetória na empresa é um reflexo de seu profissionalismo e ética de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento da cidade onde se estabeleceu. Diante de tudo isso, nos levou a ofertar uma pequena e singela homenagem para o seu Modestino e para a sua família, que vai ter o nome eternizado, pelo menos enquanto Bauru existir, na rua nosso município, e que Deus abençoe a família. Poupando os senhores, eu já vou também falar das 125, presidente, para a gente usar todo o tempo. E agradecer ao meu querido colega, o vereador Miltinho Sardim, por oferecer um título a um amigo, e isso também é ética. Ofereceu a um amigo que reconheço como sendo alguém que entregou a sua vida ao ministério, fora de Bauru, veio morar em Bauru e está aqui servindo na Igreja Presbiteriana Independente do Jardim do Parque Vista Alegre, meu amigo, pastor Cleuber Leal, com quem eu tenho ótima relação e, sem dúvida nenhuma, merece sim o título de cidadão por tudo que ele faz aqui. E eu parabenizo o vereador Milton por oferecer esse título. Agora eu posso dizer que ele é meu irmão bauruense. E falar também do seu Agostinho Zeola, pai do meu amigo Tim e da Rosana. Tim é casado com a Sara, que tem uma família linda. A Rosana casada com o Zé Geraldo Zeca, jogador de muito tempo do Triagem, centroavante do Triagem, um amigo querido, uma família querida, que homenageio hoje com o nome de rua para o seu Zeola. Desde jovem, o seu Agostinho Zeola se destacou no futebol. Vocês não sabem o talento desse homem. Alguns talvez saibam, alguns talvez já tenham ouvido falar.
Se destacou no futebol, iniciando sua carreira no Esporte Clube Noroeste aos 17 anos de idade. Um sonho que trouxe grande orgulho à sua família. Ele se tornou jogador profissional, atuando em clubes renomados como Palmeiras, e era um craque de bola, no Juventus, Dr. Segala se lembra disso, né, Dr. Segala? Independiente da Argentina, não é para qualquer um jogar lá, Júnior Barranquilla e finalizando sua carreira no Guarani de Campinas. Eu quero, com esse pequeno gesto de amor e de reconhecimento ao seu Zeola e à família dele, ao Tim, a Rosane, ao Zeca, a Sara e aos seus descendentes, dizer que eu estou honrado em poder viver para poder homenagear. Com tão pouco. Para nós é muito pouco. Nome de rua é muito pouco. Pela história desse homem, em todo o seu tempo de carreira. Ele faleceu em 12 de março de 2014, deixando uma história rica, uma família rica, da dona Sônia, que também é mencionada aqui na história, que vai eternizar nos anais da nossa cidade, da história da nossa cidade. Tim, um beijo no seu coração, Rosane, Deus te abençoe. Sara, Zeca, família Zeola, um beijo no coração. E eu é que sou o honrado aqui, eu é que sou o homenageado aqui de poder oferecer ao seu Agostinho Zeola essa pequena homenagem por tudo que ele fez, pelo futebol e pela cidade de Bauru. Obrigado, presidente. Deus abençoe. Muito obrigado. Então, o projeto de decreto legislativo que dá a denominação de Rua Modestino Aparecida Abdala, uma via pública do loteamento Bauru Azevedo, e bem como o projeto de decreto legislativo que dá a denominação de Rua Agostinho Zeola. Há uma via pública do loteamento Bauru Azevedo, continua em discussão, ninguém querendo mais fazer uso da palavra está em votação, aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se manifestar, está aprovado. Processo 116/25, processo 125/25. Passaremos agora às explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito, vereador Eduardo Borgo, pede a palavra e terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhores vereadores, estive quinta-feira em Brasília e eu gostaria aqui de transmitir um abraço ao vereador André Maldonado, vereador Dário, Marcelo Afonso, Arnaldinho, Bira, Sandro, Mané, Hélio, Segala e ao vereador Locadora. Se estiver errado, acho que todos que votaram a favor, e o pastor Edson, Júnior Rodrigues, aos vereadores que votaram a favor do título de cidadão bauruense do presidente Bolsonaro. Eu vou pedir à TV Câmara que coloque o vídeo que foi gravado, um vídeo curto, mas que a mensagem é importante. TV Câmara, se puder. Está aqui com o vereador Borgo, que concedeu o título aí da Câmara Municipal de Bauru. Assumi o compromisso com ele. Esse ano, vou dar um pulo lá e receber com maior orgulho aqui, ok? Obrigado, Borgo. Obrigado a todos de Bauru aí. Valeu. Então tá aí, em breve nós teremos aqui o presidente Jair Messias Bolsonaro recebendo o título de cidadão bauruense, outorgado por esta casa. Iremos, na sexta-feira o presidente teve um problema de saúde, na quinta ele já demonstrou ali que alguns reflexos, alguns que não estava muito bem, mas deu para ver a mensagem do presidente, que em breve estará vindo a Bauru para receber o título de cidadão bauruense dessa casa. E uma observação que eu gostaria de fazer, algumas pessoas criticaram, poxa, mas pessoas mais ligadas à linha ideológica da esquerda, eu não vou entrar aqui no mérito de direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, mas só entendam uma situação. Eu fui eleito como representante da direita, conservador, e a maioria
dos meus eleitores, como a maioria dos eleitores dos vereadores que aqui votaram, entende que deveria ter sido dado esse título. Eu entendo que o presidente Lula, por exemplo, não mereceria, mas eu respeito se algum vereador um dia propor um título desse, como vai ter vereadores aqui que votaram a favor do Bolsonaro e que votarão também pelo Lula, outra pessoa de esquerda. E eu votaria contra. E também espero, e se isso acontecer, no dia eu iria externar todos os motivos. Mas, enfim, agradeço mais uma vez a todos os pares que votaram. Eu sei que não foi fácil, porque é uma questão que coloca ali em jogo paixões, mas foi um passo muito importante para Bauru. Em breve nós teremos aqui, em nosso município, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado aos pares e esta casa. Obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, vereador Manuel Afonso Lozila. Dispensa o uso da palavra. Próximo vereador, vereador Marcelo Afonso. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Esses 5 minutos, quero fazer alguns agradecimentos para a Secretaria Cultura, Esportes, Agricultura, também para a IDURB e também para a SEAR. Tivemos aí um encontro Bike Fest, um pedal solidário, mais de 400 ciclistas, mais de 600 quilos de alimento arrecadado, uma festa bonita, familiar. Estivemos ali no domingo, de manhã, ali no IPMET, já é uma referência no nosso município. O mountain bike também, sou praticante desses esportes, então não poderia deixar parabenizar toda essa galera, ainda mais entretenimento, saúde. Quanto mais esportes, mais, né, qualidade de vida. Eu acho que é esse que é o resultado do evento, e fora um evento familiar que foi muito, muito bom ali, e muito gratificante para quem pratica o esporte e para esse entretenimento que tem só crescendo aí no nossa cidade, nosso Brasil, nosso estado, né? Então tem um vídeo ali de 1 minuto e já vamos finalizar a nossa fala aqui. Por favor, TV. Parabenizar também o Pedal Sem Limites, Rolê Vicentino e vários outros voluntários, né, que estiveram ali no local. Deus abençoe, muito trabalho a todos essa semana. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, excelência. Próximo vereador inscrito, vereador Márcio Teixeira. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Boa noite a todos. Começou? Vou ser bem breve. Hoje eu vou falar da dona Naide de Souza Jacob, 77 anos, onde ela foi tirada, a sua vida, empurraram ela no assalto da Praça Rui Barbosa. É um assunto que me entristeceu muito. E eu venho cada vez mais aqui abraçar a causa do meu
companheiro de partido, o vereador Hélio, que precisamos muito de uma Secretaria de Segurança Pública para essa cidade. Eu não estava preparado para certas pompas, né, da vereança, né? E eu vou nominar um espaço verde, onde que eu tive uma conversa já com a família. E lá vai ser um dos primeiros bosques, cheio de ipês amarelo, brancos. E tem hora que eu paro e penso, né? Será que a gente precisava disso? Será que a gente não precisa de uma segurança? Até quando nossas praças, e principalmente a praça número 1 de Bauru, a Praça Rui Barbosa, ela viver o caos de insegurança. Então, vou pedir o esforço de todos os vereadores para a gente entrar, viu, Hélio? A gente tentar entrar nessa... Vem vindo 3 secretarias, eu gostaria de pedir para o governo, cancela uma aí, eu não sei lá, vamos conversar. Bauru precisa de uma secretaria, Hélio, de segurança pública. Então, eu ia pedir para vocês se engajarem junto com o Hélio, junto comigo. Já saiu dessa casa hoje um projeto de lei sobre o vídeo monitoramento, importante, né? Tem que sair, não é sair do papel, né? Tem que acontecer, né? Coisa que ultimamente nada acontece. Tem que acontecer. Mas isso aí é uma forma de homenagear a dona Laide, mas uma forma também, gente, aqui de um protesto. Como nós, politicamente, a gente não pode ficar aqui, ó, mais debatendo certas besteiras que aconteceram nesses 3 meses, né? E a gente dar a mão e correr para uma Bauru melhor, que é isso que a gente precisa. E, principalmente, a gente está aqui porque o cidadão bauruense confiou na prefeita e confiou em nós, 21 vereadores. Está na hora dessa cidade e de nós todos retribuir os nossos votos. Obrigado, boa noite. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador Natalino Davi da Silva. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, a minha fala é concernente esse final de semana. Que a Páscoa renove em nós a esperança, o amor, a fé e dias melhores, né? Dias melhores porque nós que vivemos lado a lado desta população que tanto necessita, né, das melhorias, dos projetos que realmente dê certo. Não posso deixar aqui de desejar a todos os bauruenses uma feliz Páscoa aí a todos. E também, senhor presidente, parabenizar em nome da Associação de Bons Frutos, que realiza ali naquela região ali do Bauru 22 um excelente trabalho em relação com as crianças. Eu vou pedir para a TV Câmara que possa soltar umas fotos aí que eu quero compartilhar com os nobres vereadores, aqueles que nos acompanham através da TV. Está aí, projeto lindo que esses gigantes aí da comunidade, quero cumprimentar todos os membros dessa associação, que são mais de 100 crianças, que eles desenvolvem esse trabalho. E quero aqui já destacar que amanhã estarei presidindo a audiência pública referente à LDO,
E vou estar recebendo aqui, nós iremos receber aqui alguma secretaria, dentre elas a CEMEL. Eu gostaria muito que o secretário de Esporte, né, secretaria de grande importância, que está realmente alinhado com esses projetos, pudesse fazer uma visita, conhecer de perto um local do qual realmente é exercido um projeto através de voluntários, de bauruenses que merece os nossos, né, préstimos, nossas colaborações, a deficiência que é. Campo praticamente não é difícil até de dizer, porque, na verdade, tudo lá está precisando. Né? Alguns vereadores aqui conhecem muito bem o que eu estou dizendo. Existe lá, né, foi construído lá o Céu das Artes, que realmente era para, de fato, estar dando a manutenção necessária, iluminação, a estruturação daquela área. Então, precisa realmente com que a prefeitura, através da secretaria, realmente participe, envolva realmente nesses projetos sociais na comunidade. E quem me conhece sabe, eu também realmente venho de trabalhos comunitários, mesmo porque aqui, continuo dizendo que aqui se inicia aquela política que a população espera, porque nós, vereadores, eu tenho certeza que tem a sensibilidade de entender que nós estamos numa grande cidade, com grandes desafios, e que muitos projetos ainda realmente não foram concluídos, ou seja, concretizados. Por quê? Porque realmente falta política pública. E se falta política pública, nós temos que debater, discutir. Quando tenho falado que o Poder Executivo precisa realmente nos ouvir de alguma maneira, independentemente de sigla, de cor, seja de raça, de etnia, lá, na verdade, eu sempre, essa banalização que virou hoje a política, parece que você usa uma cor, realmente o cidadão que, né, usa uma cor diferente já olha com os olhos totalmente virados, até realmente com ódio. Eu acho que mais, eu acho que o coração que tem amor sempre vai pregar pelo amor. Não adianta. Aqui realmente nós temos discutido e debatido, e este vereador realmente que fala, não tenha dúvida que será sempre em favor do povo. Independe. Eu acho que aqui realmente o dinheiro é público, e quem realmente, de fato, arca, senhor presidente, realmente com essas custas todas, é o povo, porque o povo paga, e paga caro, né, por uma prestação de serviço que precisa ser melhorada e muito. E sabemos disso, principalmente nessas questões sociais, que nós realmente andamos nessas periferias. Vereador Márcio, realmente, meu amigo pessoal, eu colaboro com a sua fala sempre, você sobe aqui, fala, e assim, os demais também, mas o primeiro mandato, vereador Márcio, você vai realmente, com o tempo, perceber que a vereança é isso, é articular, é criar pontes, é transformar aquilo que não existe. Se aqueles realmente que estão do lado oposto entender que é bom, porque o que nós pregamos aqui é o que é bom para a cidade. Ninguém sobe aqui para dizer, né, algo realmente contra, né, os anseios da população. Então, minha fala era essa. Muito obrigado e boa semana. Muito obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, o vereador do Biratã, Cássio Sanches. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Vai. Presidente, vou terminar aqui a pauta que a gente iniciou. Eu pedi para a TV Câmara, por favor, temos umas imagens sobre a questão do trecho que precisa de uma placa para que as pessoas evitem o local lá na Jurandir Bueno quando a chuva muito intensa. Por favor, TV. Senão a gente continua daqui mesmo. Falhou, né? Falhou. Então tá. Então vamos ver. Ah, apareceu. Não, agora não. Isso. Errou. Pessoal, estou aqui no Jardim Bela Vista, cruzamento com o Parque União. Isso aqui é um local importante. Nós estamos pedindo uma placa de cuidado com a inundação. Avenida Jurandir Bueno, Rua Alto Juruá, quadra 16, Rua Ismael Marinho Falcão, essa confluência de ruas, trazendo toda a água da parte alta da Bela Vista para cá, cria um problemaço aqui. Carros já foram arrastados e muita gente entra
nessa situação sem ser advertido. Nós estamos pedindo uma placa, cuidado, local sujeito à inundação. Bauru merece o melhor, Jardim Bela Vista, Parque União, é Bauru, e que Deus abençoe Bauru. Vamos estar pedindo providências o mais rápido possível. A gente fez alguns contatos lá, mas os vídeos não puderam chegar a tempo. Então, como a gente respeita o protocolo, nós não apresentamos os vídeos para deixar para uma próxima ocasião. O terceiro vídeo que a gente tem é o vídeo sobre o Bosque Eliseu Fornetti, que já foi dito aqui também pelo vereador Milton Sardim e outros vereadores. A gente faz um trabalho insistentemente lá para pedir melhorias. Por favor, TV. Pessoal, nós estamos aqui no Bosque Eliseu Fornetti, o Bosque da Bela Vista. É um dos alvos da nossa legislatura, do nosso gabinete, da nossa atenção, tem sido este lugar. Nós temos uma indicação 646/2025, que fala também sobre a reforma de toda a quadra poliesportiva. Nós pedimos o reforço e o conserto das calçadas à volta do bosque, limpeza, uma conservação que tem sido feita de maneira periódica, mas que é uma indicação nossa, reforma, poda das árvores, enfim, nós fizemos um pedido até para a segurança deste lugar, porque à noite é um problema. Então, iluminação já foi pedido, reforço na segurança já foi pedido, e nós estamos reiterando tudo isso através dessa nova indicação que ainda está em vigor e continuará. Nós esperamos a providência do Executivo, um olhar mais carinhoso para esse lugar, que é utilizado por muitos moradores. Então, Bauru merece o melhor. O Bosque Eliseu Fornetti é Bauru. E por isso nós pedimos para que Deus abençoe Bauru. Um abraço. Vou me limitar somente aos vídeos, para não poder também estourar o tempo. Tem mais um vídeo, é de 1 minuto, o número 4, mas pode pular. Eu queria fazer, por favor, TV Câmara, o 5º vídeo sobre uma sugestão que é dada. Nós sabemos que a dificuldade que é instalar uma lombada, e eu tenho uma sugestão que eu recebi de um amigo, e eu gostaria de compartilhar para ver se é viável. Por favor, TV. É um outro vereador que mandou. Sem concreto, lombadas feitas de borracha, ó. Tudo parafusado, sem dor de cabeça. Prático e resolve o problema. Olha. Isso aqui. O que vocês acham dessas lombadas em Bonifácio? Como a gente sabe que a lombada é muito cara, feita de asfalto é muito cara, essa daí é pneu reciclável, pneu inservível, que poderia também ser utilizada para utilização adequada, né, para lombadas. E fica aí a nossa sugestão. Demais, Deus abençoe a todos, uma semana abençoada e que Jesus nasça no coração de todos nós. Obrigado, presidente. Amém. Próximo vereador, vereador Júnior Rodrigues. Abre mão da palavra. Próximo vereador Sandro Bussola. Abre mão da palavra. Próximo vereador Edmilson. Locadora. O vereador locadora pede a palavra e terá regimentalmente por até 5 minutos. Vereador Marcos, boa noite a todos os vereadores. Pensei muito em pedir a palavra para falar um pouquinho, aqui vamos dizer assim, não só com a população de Bauru, mas também com meus pares. Estava até ali dentro conversando agora com alguns vereadores. Naquele momento de quando entrou aqui a processão para o vereador Borgo, eu não estava presente, votaria contrário, assim como votei hoje da Vossa Excelência, presidente dessa casa. Por que eu falo isso, gente? Assim como o vereador Segala falou, o tanto de pedidos que chegam lá em cima. É tão difícil chegar nesta casa, mas é tão difícil, vereador Marcos. Verdade. E eu lembro que em 2016, quando eu tive 1.300 votos, primeiro suplente do partido, onde o vereador Miltinho me deixou ficar 15 dias nessa casa, a alegria que era, pastor Bira. Virei vereador, sabe? E é difícil.
E hoje, presidente, meu segundo mandato de Vossa Excelência já é o 4º. E aí, quando eu venho para essa casa, várias pessoas desacreditavam naquela época, muitas pessoas, e é difícil chegar nessa casa. E eu lembro que muitas pessoas com mais experiência nessa casa, inclusive pessoas do governo, pessoas que entendem bem de política, que vivem isso, que o que eu tenho de idade tem de política, me fala assim às vezes: locadora, nunca mexa com o mandato de ninguém. Cara, e eu venho aqui, subo aqui agora para falar o seguinte: caçar um vereador, quando se vem nessa questão de processante, é se roubar ou se matar alguém. Agora, a questão de erros, nós somos seres humanos. E aí é onde entra a parte agora que a gente tem que ver a questão do regimento, o código de ética. Gente, mas mexer com o cargo de um vereador é muito sério. É muito sério. E é aquilo que o vereador Segala falou, eu volto a falar, começa a chegar pedidos. E eu lembro do vereador Marcos que me falou assim, naquela semana que até ele adiou a sessão, me permita, viu, Vossa Excelência, me desculpa, você assim, meio triste, falou assim: a minha mãe viu uma mensagem falando que ia caçar este vereador. E aí é onde eu venho na questão dos familiares, sabe? Porque por trás de todos nós temos uma família. E a gente pode brigar aqui dentro, a gente pode discutir, é normal isso. Porque cada um, naquele momento, tem o seu dever de defender o que acha que ele quer certo. Mas o que não pode, a gente perder a essência, sabe? A união, entender que nós representamos o povo. Porque a mesma flecha que aponta hoje, amanhã ela pode voltar. Eu vivi muito isso na minha vida. Lá atrás, em 2016, quando eu fui sair candidato a primeira vez, eu lembro tanto de pessoas, vereador Bira, que não queria que eu saísse. E naquela ocasião, eu lembro que o advogado do partido me chamou lá e falou assim: ó, locadora, o que você fez? Cara, toda hora vem alguém aqui querendo, não quer que você saia. Eu tenho que abrir a tela do computador toda hora e falar: meu, o que vocês têm para falar? É difícil chegar aqui, pedra para atacar tem um monte. Não vale nada, era da noite, era isso, era aquilo. Mas é difícil chegar aqui. E graças a Deus, todos os dias, eu agradeço a Deus por eu ter me tornado a pessoa que eu sou e ser um vereador, o 4º vereador mais votado de uma cidade de 400 mil habitantes. Então, eu nunca falei desse assunto aqui na tribuna, eu nunca tinha falado ainda das questões das processantes, não tinha ainda. Porque todo mundo nessa casa sabe o quanto que eu sou amigo do Borgo. Lá atrás, em 2016, quando várias pessoas queriam me tirar fora, ele falou: não, quero ver onde esse moleque chega. Então é difícil, porque às vezes você vai defender, fala: mas é seu amigo. E eu falo para todo mundo: sim, ele é meu amigo. Só que independente disso, o vereador Marcos, que eu não conhecia bem, já falei isso para ele no primeiro ano de mandato: vereador Marcos, eu não ia muito com a sua cara. Depois, você vai conversando, você começa a entender a pessoa. Então, eu acho que aqui, quando for para mexer com o mandato de alguém, tem que ser algo muito grave. Tem que ser algo que depois que já chegou na polícia, e a polícia traz para essa casa. Não o vereador está aqui para fiscalizar, fazer projetos e dar atenção para o povo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, excelência. Próximo vereador, escrito vereador Cabelinho. Dispensa o uso da palavra. Vereador Dr. Segala. Dispensa. Próximo vereador Marcos Souza. Dispensa o uso da palavra. Agora sim, nós vamos passar ao minuto de silêncio solicitado pelo vereador Edson Miguel ao Canuto Ângelo de Mira Júnior. Edson Miguel para Tereza Rodrigues Bueno. Milton Sardim, Manela Zila para Fernanda Regina Coelho de Almeida, que é a rainha da bateria da Mocidade da Vila Falcão. Inclui também o pedido deste vereador. Todos em pé, por favor.
Nada mais havendo a tratar, esta presidência está por encerrada a 11ª sessão ordinária, dia 14 de abril de 2025, às 19 horas em ponto. Tenham todos uma semana abençoada. Muito obrigado.